Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Jean Valens e hoje iremos falar da formação dos contratos. Vocês sabem o que é isso? Como assim? Será que é a questão da elaboração das cláusulas? Mas calmem, não é bem assim o que iremos abordar hoje. Quando falamos da formação dos contratos, quer dizer aquela etapa bem árdua que às vezes passamos para que possamos finalmente chegar no tão aguardado contrato com o nosso cliente. Ficou curioso? Então acompanhe após a vinheta. Então, pessoal, conforme eu mencionei, essa questão da formação dos contratos, nós iremos falar aquelas etapas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tenho certeza que aqui a grande maioria já passou por isso. Se ainda não passou, ainda irá enfrentar esse tipo de situação no futuro. Essa questão da formação dos contratos quer dizer justamente algumas etapas, como por exemplo, a negociação preliminar que temos antes de chegarmos numa proposta ou uma oferta, para que possamos dar aceitação nela, escolher o local de celebração desse contrato, para aí sim finalmente chegarmos naquele tão aguardado e ansioso contrato com o cliente, tá bom? Tenho certeza que todo mundo passa por isso. Então vamos iniciar aqui falando daquele primeiro, que é a questão das negociações preliminares. O que quer dizer isso? Justamente aquela primeira etapa, aquele primeiro contato que você tem com aquele cliente em potencial, você almeja adquiri-lo como cliente. Mas para isso você não sai enviando ofertas e propostas, pois você não sabe nem a questão da realidade daquele cliente. Então o que você faz? Tenta marcar algumas reuniões sem compromisso algum, para que possa conhecer um pouco mais do dia a dia, da situação, da necessidade do cliente, para que possa fazer o que? Uma proposta a ele. Com isso nós temos a negociação preliminar, que é quando você vai escutar o cliente, vai enviar o seu portfólio, vai fazer algumas sondagens, é aquela famosa questão que às vezes você ouve por aí: senhor ou senhora, você tem 1 minuto, preciso apenas de 1 minuto da sua atenção. Que é justamente esse processo de tentar conhecer um pouco mais da questão do cliente, para chegar no seu fator fundamental da necessidade, e aí sim você poder atingi-lo de alguma forma, para despertar o interesse e oferecer uma proposta a ele, tá bom? Então é muito importante frisar aqui que essa parte da negociação preliminar, ela não tem nenhum vínculo obrigatório, afinal são apenas conversas, digamos assim, informais, né? Acredito que aqui muitos às vezes já se depararam durante seu dia a dia vários processos de reuniões sem compromisso, conversas informais, para poder tentar angariar um cliente, não é mesmo? Bem, então passado essa primeira parte, essa primeira etapa, que às vezes leva-se por um bom período, né? Afinal, igual eu citei anteriormente, nenhum contrato basicamente, a maioria dos contratos pelo menos basicamente, não nascem de uma proposta imediatamente seguida de uma aceitação, né? Tem que ter todo esse processo de negociação. Então depois daquela etapa mais árdua, que é despertar o interesse do cliente e negociar, aí sim você irá de fato o que? Fazer a segunda etapa, que é a proposta, ou também conhecido como oferta, né? É aquela também famosa proposta sem compromisso, que você vai enviar para o seu cliente em potencial, dizendo quais valores você está disposto a oferecer para ele, seja a título da contratação dos seus serviços, por exemplo, e quais são as condições que serão aplicadas ao contrato. Ou seja, você tem que citar de forma clara, precisa e concisa todos os elementos essenciais para aquele negócio que você está querendo fazer com o seu cliente. Afinal, naquele primeiro vídeo nosso sobre a questão do conceito descomplicado do contrato, nós vimos que o contrato é um negócio jurídico, não é mesmo? Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, em algum local do vídeo vai estar aparecendo um card que vai te redirecionar para essa aula. Então peço até que você pause esse vídeo, assista e depois retorne aqui, tá bom? Mas para você que já viu, então nós sabemos que o contrato ele é um negócio jurídico. Então por isso que na proposta ela tem que ter todos os elementos necessários e essenciais para o negócio em si. E isso não sou nem eu que estou dizendo, está expresso no nosso Código Civil, no artigo 427, tá bom? E a proposta, diferente da negociação preliminar, ela tem o que? Vínculo obrigatório. Então, a partir do momento
que a outra parte, nesse caso, no nosso exemplo, um cliente aceita aquelas condições, vai vir o que? O famoso aceite, você vai ter que honrar com aquilo que foi proposto. Por isso que a terceira etapa é a aceitação, que é aquela que vai trazer o que? A questão da obrigatoriedade no contrato. Porque com a aceitação, o cliente ou a outra parte está de acordo com aquilo que foi ofertado a ele, porque no seu modo de ver está atendendo à sua necessidade. De tal modo, você será obrigado a cumprir naqueles exatos termos que foram propostos naquela oferta. Estão compreendendo? Por isso que é muito importante observar aquilo que você está colocando na proposta e na oferta. Tanto é que, para trazer um pouco de segurança à parte que faz esse tipo de proposta e oferta, nós temos que, quando a aceitação vem seguida de alguma condição de restrição, alteração, exclusão de algo que foi inserido na proposta, ou então até mesmo uma proposta fora do prazo estabelecido, vai o quê? Trazer uma segurança para o proponente dessa proposta, para que ele possa o quê? Oferecer uma nova proposta ao cliente ou aceitar aquilo que o cliente está disposto a oferecer. Tanto é que nosso Código Civil mesmo retrata isso como uma questão da necessidade de fazer uma nova proposta, pois isso é tratado como se fosse uma contraproposta apresentada pelo cliente ou pela outra parte, tá bom? Isso está até mesmo no nosso artigo 430 do Código Civil. Bem, passada essa etapa então de negociação, de proposta e aceitação, aí nós temos o que? O contrato definitivo? Ainda não, calma lá, porque é muito importante colocar no contrato a questão do local da sua celebração. O que quer dizer isso? Justamente a questão de que, se porventura surgir algum tipo de discussão naquele contrato, onde que de fato as partes irão resolver, solucionar aquele conflito que está tendo entre elas. Por isso que é muito comum, basicamente para trazer segurança, sempre estar no contrato, ao final, o local ou foro eleito para a solução de possíveis conflitos futuros, né? E geralmente ele é feito o quê? No local onde está sendo celebrado o contrato. Tanto é que até mesmo o nosso Código Civil também coloca que o contrato ele vai ser considerado como válido no local de celebração em que ele foi realizado. Isso está lá no artigo 435 do Código Civil. Aí sim, então, passada essa parte de celebração, chegaremos ao contrato. Só cabe um parêntese que, através do princípio da autonomia de vontade, que foi até os princípios fundamentais que vimos no vídeo anterior, que eu vou deixar também elencado aqui em cima, o que nós vimos? Que através desse princípio as partes têm faculdade de criar um contrato da forma que elas quiserem. Basicamente é assim, né? Então nada impede de que as partes elejam um outro foro diferente e divergente daquele onde eles estão de fato assinando o contrato, para que ele seja o responsável para a solução de conflito, tá? Mas para isso tem que ter a manifestação das duas partes. Afinal, também vimos que os contratos eles resultam o quê? Da manifestação das duas partes, né? Assim que faz surgir o contrato em si, o negócio jurídico. Então, depois de passar todo esse árduo trabalho e tempo, né, que você desprendeu para fazer a negociação com a outra parte, para fazer uma proposta, para ele fazer uma aceitação e escolher o local de celebração, aí sim temos o contrato perfeitamente estabelecido, onde então ele irá fazer o quê? Trazer o seu famoso DD, que é o que nós vimos na aula, que é referente a direitos e deveres. Então o contrato está pronto e perfeitamente válido para poder atribuir os direitos e deveres para as ambas partes, ok? Bem, isso era um pouquinho que eu queria falar para vocês dessa questão da formação dos contratos, porque é algo que passa despercebido no nosso dia a dia, né? Porque acaba que com a prática de elaborar contratos, de enviar, analisar, isso vira um hábito e acaba que vira como se fosse também uma memória muscular. Nem nos deparamos que estamos passando todo esse processo árduo por aí, mas faz parte do nosso cotidiano e também não poderia ficar de fora dessa série de vídeos que estamos fazendo sobre a questão dos contratos de forma descomplicada, tá bom? Então vamos ficando por aqui, que deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Voltaremos a fazer vídeos com mais frequência, ficamos um tempo sem postar alguns vídeos por causa de
algumas reestruturações que estavam passando aqui na empresa, mas agora voltaremos a fazer vídeos com mais frequência, abordando até mesmo outras áreas também, tá bom? Então, também nos acompanhe nas redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!